E sabe, se tem uma coisa que o povo francês e brasileiro têm em comum, é o senso da família. Então, vamos falar de sobrinho, padrinho, filha, irmã, mãe, avó e todas essas coisas. Você vai saber falar dos membros da sua família, tudo em francês. Vamos? Vamos! Olha, senta bem, fica confortável, porque o que a gente vai ver agora não é tão fácil, especialmente na pronúncia, mas na escrita também. Olha, vamos começar com o mais fácil. Irmão, irmã, meio-irmã, por que não? Então, irmão é frère, frère. Ter um irmão, ter uma irmã, avoir un frère, avoir une sœur, frère, sœur. Meio-irmão, meio-irmã é fácil, meio é demi. Demi-frère, demi-sœur. Vamos falar de tios e tias. Aliás, em português, tio, tia é super fácil, acho tão legal. Mas em francês é meio complicado. Vamos lá. Tio é oncle. Oncle. Ter um tio, avoir un oncle. Ter uma tia é avoir une tante. Oncle et tante. Alors, qu'est-ce qu'un oncle et une tante ont? O que tio e uma tia têm? Eles têm sobrinhos, sobrinhas. Então, sobrinho se fala neveu, neveu, e sobrinha é nièce, nièce. Avoir un neveu, avoir une nièce. E essas palavras são complicadas porque eu sei bem que, por exemplo, o som E, U, an não existe bem em português. Eu percebi que a boca do brasileiro não está feita para isso. Do mesmo jeito que minha língua não está feita para fazer esse R tão complicadíssimo. Mas vamos lá. Uma coisa que eu achei bem integrada assim na cultura brasileira é o padrinho e a padrinha, que tem afiliados e afiliadas, né? Então, padrinho se fala parent, parent. Madrinha é marraine. E eles têm em comum, afiliados e afiliadas, e isso se fala filleul, filleul, para no masculino como no feminino. A mudança, a diferença se faz apenas na escrita com um E a mais na versão feminina. Filleul, j'ai un filleul, tu as un filleul, une filleule. E vamos lá. Avó, neto, neta e tal. Então, avó, masculino, se fala grand-père, grand-père. E feminino, grand-mère, grand-mère. Da mesma forma que pai é père e uma mãe é mère. E para falar de neto e neta, se fala, a tradução literal é pequeno filho, pequena filha. Petit-fils, neto, petit-fils, e neta, petite fille. O avô vai falar, meu neto, c'est mon petit-fils. C'est mon petit-fils. C'est mon petit-fils. C'est ma petite fille. C'est ma petite fille. E justamente falando de neto e neta, eles chamam os avós deles de papi, no masculino, e mami, no feminino. É uma palavra que demonstra afecção para o outro, né? Papi, mami. Da mesma forma que uma criança, ou um adolescente, ou um adulto vai falar o tio, tia dela vai chamar ele de tonton para o tio. Tonton é meu tio, mas eu chamo ele de tonton. É minha tia, mas eu chamo ela de tata. Não podemos esquecer os primos da família, né? Primo é cousin, prima é cousine. Cousin, cousine. E todas essas palavras, acho que como no português, tem gírias ao redor disso. Não é todo mundo que eu chamo de primo ou irmão, irmã, que são de sangue meus irmãos e irmãs, né? Então, em francês, tem esse jeito de tipo... brother, em português tem bastante isso. Com certeza é uma vertente, um negócio do inglês, né? Tem um equivalente em francês que é frérot. Frérot, frérot. É assim que a galera se chama assim. Frérot, como tu vas? E aí, irmão, como está? Como estão as coisas? E irmã seria sœurette. Sœurette. Mas isso da versão feminina a galera não usa bastante. Não usa tanto, porque é
esquisito, não tá hype, sabe? Mesma coisa com primo, prima, que a gente fala de cousin, cousine. E isso é uma gíria que é bem tipo de gíria mesmo. Ah, cousin, ça va, cousin? Ei, cousine! E no masculino como no feminino se usa muito e todo mundo entende. Mas para essas gírias o contexto é especialmente quando você se sente próximo com a pessoa, no sentido informal, no contexto informal. Pega aqui essas dicas. Aliás, vamos fazer um exercício fácil. Me fala nos comentários tudo que você é dentro da sua família. Olha, por exemplo, eu sou um irmão, eu sou um tio, eu sou um primo, sabe? E você me fala isso em francês, tá? Por exemplo, eu seria, je suis un frère, je suis un cousin, je suis également un oncle, je ne suis pas encore, eu não sou ainda, je ne suis pas encore un père, e assim vai. Então me fala nos comentários e não hesite em compartilhar esse conteúdo com pessoas que você conhece que teriam interesse ou que estão aprendendo a idioma francês, tá? Se cuide dos outros também, por favor, e se vemos no próximo vídeo. Tchau!